tá muito calor, então perdoem se o raciocínio não fizer sentido. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e hoje nós vamos falar dele, o meu livro favorito do Tolkien, O Silmarillion. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá aqui embaixo na descrição. Então vamos lá, O Silmarillion é um livro que foi editado pelo Christopher Tolkien, que é um dos filhos, né, do Tolkien, o que acabou ficando responsável pela obra do pai, e foi publicado originalmente em 1977, ou seja, 4 anos após a morte do Tolkien. Então, o que é o Silmarillion, né? Eu costumo dizer que esse livro, ele é o gênesis do mundinho Tolkien, aquele mundinho do Senhor dos Anéis, do Hobbit. Aqui a gente descobre como tudo começou, literalmente como esse mundo foi criado, né? Como as primeiras criaturas, onde viviam, né? Do que se alimentavam, essas coisas assim, como chegamos à Terra-média, como a Terra-média se tornou o que ela é, né? Na Terceira Era, né, que é onde se passa o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Esse livro ele tem um prefácio do Christopher Tolkien em que ele descreve o Silmarillion como um relato dos dias antigos, a primeira era do mundo. O Christopher também conta que esse livro não se chamava o Silmarillion no início e que as histórias, né, as histórias que ele colocou nesse volume aqui, foram encontradas no que ele chama de cadernos velhíssimos que remontam a 1917. É uma obra que o Tolkien, né, o Tolkien pai em si, nunca publicou, mas nunca deixou de trabalhar nela. Bom, então foi o Christopher quem organizou, tá, as narrativas das 5 partes desse volume, mas segundo o que ele chama de intenção explícita do Tolkien pai de narrar desde a música dos Ainur, com a qual o mundo começou, até a passagem dos portadores do anel saindo dos portos de Mithlond no final da Terceira Era, que é, né, como se encerra o Senhor dos Anéis. Então, basicamente aqui, nessas 5 partes de O Silmarillion, a gente vai passar desde o começo do mundo até o encerramento da Terceira Era, com os eventos da trilogia, que na verdade não era trilogia, era um livro só, mas enfim, de O Senhor dos Anéis. Então agora eu vou falar um pouquinho de cada parte, né, só para vocês entenderem como se desenrola essa narrativa. Então a primeira parte se chama Ainulindale e narra a música dos Ainur, né, como o mundo começou, como tudo foi criado, o que existia no início, né, quando a Terra se criou, né, o papel desses Ainur que fizeram essa música nessa criação toda. Aí a gente já tem desde o começo aqui um ser que destoa, né, o Melkor, que vai ser o inimigo. E uma coisa que é mencionada desde o início aqui também é sobre os seres que foram planejados, né, para habitar este mundo desde o início, que são os elfos e os homens, que a gente conhece bastante das narrativas posteriores da Terceira Era. Então eu queria ler o primeiro parágrafo, né, dessa primeira parte, o primeiro parágrafo do livro, só pra fechar um pouco nessa coisa, parece meio abstrata, né, de música que vai formar o mundo e tal, mas foi assim que tudo começou no mundinho Tolkien. Havia Eru, o único, que em Arda é chamado de Ilúvatar. Ele criou primeiro os Ainur, os sagrados, gerados por seu pensamento, e eles lhe faziam companhia antes que tudo mais fosse criado. E ele lhes falou, propondo-lhes temas musicais, e eles cantaram em sua presença, e ele se alegrou. Entretanto, durante muito tempo, eles cantaram cada um sozinho, ou apenas alguns juntos, enquanto os outros escutavam. Pois cada um compreendia apenas aquela parte da mente de Ilúvatar, da qual havia brotado, e evoluía devagar na compreensão de seus irmãos. Não obstante, de tanto escutar, chegaram a uma compreensão mais profunda, tornando-se mais consoantes e harmoniosos. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, né, nessa criação do mundo, primeiro, para entender, existe esse ser chamado de Ilúvatar, que é o ser supremo, né, a entidade, ou o Deus também, pode ser uma palavra utilizada, supremo deste mundo. Ele criou outras entidades, né, os chamados Ainur, que depois vão ter outro nome, né, os que foram para a Terra, ajudar a criar e desenvolver a Terra e tal, tem outro nome, mas a gente chega lá depois. E aí, enfim, este ser, Ilúvatar, propôs temas musicais, e os outros cantaram. E aí, uma hora, né, eles começaram a cantar em harmonia para criar as coisas que Ilúvatar tinha previsto.
Um desses seres é o que eu já mencionei, né, o Melkor, que desde o começo é o diferentão, tá? Ele quer ser o diferente, então ele destoa e, obviamente, ele não vai fazer as coisas que Ilúvatar quer e vai acabar se tornando o inimigo, né? Aquele que quer sempre destruir ao invés de ajudar a construir. A segunda parte se chama Valaquenta e é um relato dos Valar e dos Maiar segundo o conhecimento dos Eldar. Eldar são os elfos, tá? Valar e Maiar, vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas essa parte é praticamente uma continuação direta, né, da primeira parte do Ainur Indalê, mas aqui a gente vai ter uma descrição dos Ainur que ajudaram a formar a Terra e foram chamados de Valar, tá? Então é o nome das entidades supremas na Terra, né, onde vão habitar todos os seres mortais e imortais, elfos, homens, anões, hobbits, etc., são os Valar, tá? Essas entidades. Então aqui no Valaquenta a gente vai ter um detalhamento dos principais Valar, tá? Os papéis deles enquanto entidades, né? Atuando na Terra, no mundo. E também as relações entre eles, porque nós temos 7 Valar, que são os senhores, e as 7 Valier, que são as rainhas, né? Com os senhores. Só para citar algumas entidades que acho que são mais familiares por aparecerem em outras mitologias. A gente tem o Manwë, que é o Vala responsável pelos céus. Aí a gente tem o Aulë, que é o Vala responsável pela terra. E a gente tem o Ulmo, que é o Vala responsável pelas águas, né? Soa bastante familiar para nós ocidentais acostumados com mitologia grega, por exemplo. Aí a gente tem uma Valier que sempre me lembra muito a mitologia grega também, a Yavanna, né? Que é responsável ali pelas flores, pela colheita e tal, né? Esse tipo de coisa. No geral. Bom, e aí, como eu já disse, a gente tem o Melkor, que é o mauzão, né? O primeiro Senhor do Escuro. E por que eu tô citando tanto o Melkor, que talvez pra quem conhece O Senhor dos Anéis e o Hobbit nunca tenha ouvido falar? Como eu disse no começo dessa parte, o Valaquenta fala também dos Maiar. Então, os Maiar, eles são entidades menores, tá? Que, em geral, servem aos Valar. E um desses Maiar é ninguém mais, ninguém menos do que Sauron, né? O grande inimigo que forjou um anel e causou aquele caos todo. Na verdade, ele causou muito antes daquele caos todo, mas enfim. O ponto aqui é, o Sauron é um ser antiquíssimo, tá? Ele é um Maia, ele servia ao Aulë, que é o senhor da terra, né, no início, aí depois, quando Melkor fez a revolução do mal dele, passou, né, pro lado do Melkor. Uma outra coisa que é citada aqui também no Valaquenta já é a existência dos Balrogs, né, aquele ser com quem o Gandalf luta em A Sociedade do Anel. E aí, enfim, vários memes dessa cena, né, mas tem o famigerado "você não vai passar", e aí tem o Gandalf caindo e falando "corram, seus tolos", ou "fujam, seus tolos". Não sei, faz tempo que eu não assisto dublado. Fly, you fools! E aqui nós vamos para a parte 3, que é a mais importante, né, desse volume, claro, que é o Quenta Silmarillion, ou a história da Silmarils, que é, né, o que dá o título ao volume todo. Então é a parte mais importante, é a parte central do volume, literalmente, né, a parte 3 de 5, é a parte que ocupa mais páginas, é a narrativa mais longa, aquela narrativa intrincada que, né, se liga com outras narrativas, é uma narrativa cheia de guerras. E aqui no foco a gente tem basicamente os elfos, tá? As Silmarils, né, são... Enfim, não vou entrar em detalhes porque também não quero dar muito spoiler pra vocês se interessarem e lerem, né? Mas as Silmarils basicamente foram pedras que foram criadas por um elfo, tá? O Feanor. Enfim, pedras de grande poder, tá? Não vou entrar em detalhes sobre a criação delas, mas basicamente, assim, poderosas. Então, várias guerras, o Feanor causou horrores em Valinor e depois na Terra-média. Assim, várias guerras entre elfos, inclusive, tá? Não só contra o Melkor. Melkor que, né, na Terra-média acabou ganhando o nome de Morgoth, o Senhor do Escuro. Então, guerras contra o Morgoth e suas criaturas, inclusive temos um dragão aqui, já temos orcs, balrogs, já mencionei, todas essas coisas, mas enfim. Na verdade, a história começa resumindo um pouco, né, as duas primeiras partes. Acho que até porque, como o Christopher fala no prefácio, o Tolkien, ele não tinha fechado, né, esse volume, era uma narrativa para a qual ele estava sempre voltando, então acho que por isso que tem esse resumão um pouco, né.
talvez ele não soubesse muito bem como ele ia publicar. Enfim, e aí depois a gente passa por uma parte muito importante, que é a chegada dos elfos, né, assim, porque eles meio que foram criados, tá, pelo Ilúvatar, e ele deixou eles dormindo lá no Formol um tempo, até a Terra se formar, até eles acharem que tinham se livrado um pouco do Melkor e tal, mas aí depois ele solta os elfos, tá, tem uma hora que ele fala, elfos, vão lá e façam o que vocês quiserem. Coitado, deve ter se arrependido tanto depois que o Fëanor nasceu, mas enfim, aí solta os elfos, depois ele faz quase a mesma coisa com os homens, muito tempo depois, tá, os homens vêm muito tempo depois dos elfos, mas ainda assim vão ser importantes, vão entrar depois nas guerras posteriores, vão ter contato com a Silmarils ainda, né, porque essa é uma história, uma grande história de ganho e perda dessas pedras, né. A gente tem também uma história muito curiosa, que é da criação dos anões. Vocês devem ter notado que eu não tinha falado deles ainda, né, porque eles não estavam nos planos do Ilúvatar, tá, eles foram criados de uma outra maneira. É uma história, assim, eu ri, eu acho engraçado, mas enfim, criaturas maravilhosas também, que fizeram muita coisa na Terra-média e causaram também, né? E aqui a gente acaba tendo também capítulos que, na verdade, são narrativas resumidas de histórias que foram publicadas à parte, né? Porque as histórias, enfim, são muito maiores, tem muito mais complexidade de desenvolvimento, mas como são narrativas que têm a ver com a Silmarils, elas acabam entrando aqui. Estou falando, por exemplo, de Beren e Lúthien, né, a maior história de amor entre um homem e uma elfa da Terra-média, tá? Antes de Aragorn e Arwen, muito antes de Aragorn e Arwen, existiram Beren e Lúthien, tá? E maravilhosos, enfim, sou apaixonada por eles, os dois são incríveis. A gente tem também os filhos de Húrin, que é uma história de humanos, tá? O Túrin Turambar, eu acho esse nome maravilhoso, eu adoro falar Túrin Turambar, enfim. E que também, né, acabam se envolvendo lá com a Silmarils. Era uma época também, assim, falei do Túrin, lembrei de outros personagens, é uma época em que homens e elfos interagiam muito mais, né, interagiam bastante. Apesar dos elfos, assim, eu entendo o trauma deles, né, depois de tudo que eles passaram no começo, mas eles acabaram quase que se entrincheirando, assim, em alguns lugares, né, e ficaram lá escondidos. Os que tiveram sorte conseguiram um lugar seguro pra ficar. Enfim, o que mais temos aqui? Um pouquinho da queda de Gondolin também, né, que é um desses reinos élficos. Essa acho que é a mais resumida de todas. Beren e Lúthien até que é bem longa aqui. A história dos filhos de Húrin também. Então, assim, é legal ler essas narrativas em contexto, porque você entende, o primeiro, que eles têm a ver, né, com a Silmarils, esses personagens todos, mas segundo, que eu acho mais interessante, porque eu particularmente adoro história de origem, tá? Então você entende de onde vieram esses personagens, né? Então, por exemplo, falar um pouco do Beren e da Lúthien, que são personagens interessantíssimos, tá? O Beren é descendente dos primeiros homens, então ele tem essa coisa quase que no sangue mesmo de combater, né, o Morgoth, de lutar contra esse mal que assola a Terra-média, porque ele nasceu nesse contexto, né, essa foi a vida dele inteira, assim, também interage com outros elfos e tal. E a Lúthien, maravilhosa, ela é filha de um dos primeiros elfos, tá, o Thingol, ou o outro nome que ele tinha antigamente, né, Elwë, que é um dos primeiros pais de elfos, né? Então, por exemplo, a gente tem eu disse pais de elfos, né? A gente tem as 3 casas antigas, as casas principais de elfos, que são do Elwë, que acabou ficando na Terra-média, se tornou Thingol. Aí a gente tem o Inwë, que foi lá pra Valinor, né? Ficou lá. E aí a gente tem a casa problemática, que é a casa do Finwë, de onde veio o Fëanor, que causou horrores com a sua ambição de criar e possuir a Silmarils. Mas enfim, a Lúthien é filha de um desses 3 grandes, o Thingol, e da Melian. Melian, que é uma maia, sim, uma entidade, tá? Que trocou sua vida de entidade por uma existência élfica, basicamente, né? Ao lado do Thingol, e aí tiveram essa filha maravilhosa, que é a Lúthien. Inclusive, falando de descendência, né? Já que eu entrei nesse assunto, falar um pouco de personagens que a gente conhece, é da descendência de Beren e Lúthien, que vem o nosso menino Elrond, né? O elfo que comanda, né, é o chefe ali de Valfenda, um lugar que a gente conhece bastante, de O Senhor dos Anéis, e o pai da Arwen também, né, inclusive a história se repetindo, né, na mesma família, é um homem e uma elfa, embora tanto Arwen como Aragorn tenham um pouco de sangue élfico, mas
enfim, essa é uma longa e outra história. E falei da amaldiçoada casa de Finwë, né? É da casa de Finwë que vem a nossa menina Galadriel, uma grande elfa maravilhosa, perfeita. Só por curiosidade, ela é neta do Finwë, né? O Finwë teve 3 filhos, o Fëanor com uma primeira esposa, aí ela faleceu, ele acabou tomando uma segunda esposa e teve 2 outros filhos, o Fingolfin e o Finarfin. A Galadriel é filha, uma das filhas, né, do Finarfin, que é o mais novo aí dessa casa. Triste, coitada. Ela viu muita coisa. Na longa vida dela, ela viu muita coisa. Não me admira, ela tá cansada já em O Senhor dos Anéis. E vamos para a parte 4, também interessantíssima, que se chama Akallabêth e narra a queda de Númenor. Então, o que é Númenor, né? Primeiramente, queria falar um pouquinho disso, até porque, né, a série que vai vir aí do Prime Video, Os Anéis de Poder, pelo trailer, parece que vai tratar um pouquinho de Númenor, e deveria mesmo, seguindo a lógica, porque antes de causar com a criação dos Anéis de Poder, o Sauron causou muito em Númenor, tá? Inclusive, ele perdeu o anel, né, pra um Númenoriano, que é o Isildur. Mas, vamos lá, o que é Númenor? Após muitas guerras contra o Morgoth, o antigo, o primeiro senhor do escuro, os Valar conseguiram aprisioná-lo, tá? Então, assim, existe a Terra-média, o Morgoth foi aprisionado pra leste, provavelmente, nem lembro mais, mas enfim, pra lá da Terra-média. Existe Valinor, que é uma terra onde ficam, né, os Valar. E no meio dessas duas coisas, entre Valinor, no mar, né, entre Valinor e a Terra-média, foi criada Númenor. Que o que? Era uma terra para os altos homens, né, os homens que ajudaram na guerra contra o Morgoth. Porque eu já vou ler um pedaço, tá, da próxima parte para explicar isso, mas muitos homens ficaram do lado do Morgoth, tá, em todas essas guerras que tivemos. Os homens, né, os considerados honrados, valiosos e tal, né, os poucos que restaram, na verdade, dessa guerra, ganharam essa terra, né, chamada Númenor, que fica entre Valinor e a Terra-média, tá? Uma ilha no meio do mar. Óbvio, uma ilha só pode ser no meio do mar. Inclusive, esse é um bom momento, eu falei da meia descendência, né, tanto da Arwen quanto do Aragorn, se a gente for remontar a árvore genealógica, por quê? O nosso menino Elrond, né, elfo, tá? Meio elfo, aliás, né? Eu disse que ele vem da descendência de Beren e Lúthien, então ele já é um meio elfo. Ele tinha um irmão chamado Elros. E aí, depois dessas guerras, por motivos complexos que não vem ao caso aqui nesse momento, os Valar deram aos dois a escolha se eles queriam viver como elfos ou como homens, com todos os seus ônus e bônus, né? Então, elfos são imortais, homens são mortais. Por outro lado, homens tinham vidas longuíssimas, né, nessa época. Enfim, o Elrond escolheu, né, viver sua vida como elfo e ele ficou na Terra-média, né, onde, enfim, Valfenda e tal, ficou lá no seu lugarzinho na Terra-média. O Elros, por sua vez, decidiu que ele queria viver a vida como a outra metade da sua descendência, como homem. E a ele foi dado, né, iniciar essa descendência de homens em Númenor. Então, os homens de Númenor descendem do Elros, que é irmão do Elrond. E dessa descendência de Númenor vai vir o quê? O Aragorn, tá? Muitas centenas de anos depois vai vir o Aragorn. Então, por isso que eu digo, né, que o Aragorn e a Arwen, ambos, se a gente for puxar lá na origem, ambos têm sangue élfico. E ambos, na verdade, né, vêm da mesma família dos irmãos, o Elrond e o Elros. Bom, então essa parte 4 narra a criação de Númenor e, posteriormente, o que acaba sendo o mais importante para a história, a queda de Númenor, né? Então, uma civilização de homens que acabou florescendo muito durante os anos e tal, inclusive com a ajuda do Sauron, tá? O Sauron, né, é um ser que ele chegou como amigo lá e ele ajudava, passava seus conhecimentos, afinal ele é um Maia, né, ele é uma entidade andando entre homens ali. Inclusive tinha forma humana nessa época. Só que aí, né, Sauron começou a fazer várias intrigas pra acabar com aqueles homens. Porque, no fundo, ele odiava todos aqueles homens que foram premiados com esse paraíso, né, esse lugar maravilhoso pra morarem. Por quê? Porque lutaram contra o Morgoth, né, que era o senhor do Sauron. Então aqui a gente começa a ver, o Morgoth tá lá deixado de lado na sua prisãozinha, a gente começa a ver a ascensão do Sauron como o Senhor do Escuro. O que nos leva à parte 5 do Silmarillion, que se chama Dos Anéis de Poder e da Terceira Era, que é o que, pelo nome, né, da série que vai sair no Prime Video, é o que vai ser narrado.
em que a gente tem o quê? A ascensão do Sauron através do domínio dos anéis. Então a gente tem a criação dos anéis, né? 3 anéis para os elfos, 7 anéis para os anões e 9 anéis para os homens. E acima de todos esses, a criação do Um Anel. O famoso, né? Um anel para todos governar. One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness, find them. Então, por que os homens têm mais anéis, né? Lembra que eu falei que lá nas guerras lá atrás, muitos homens ficaram do lado do Morgoth? Pois é, porque os senhores do escuro perceberam uma coisinha interessante sobre os homens, então eu queria ler um trecho dessa parte 5 aqui que diz o seguinte: 7 anéis deu ele aos anões, mas aos homens deu 9, pois os homens se revelaram, nesse aspecto como em outros, os mais propensos a se submeter à sua vontade. E todos esses anéis que ele controlava, ele perverteu, ainda com maior facilidade por ter participado de sua confecção. E eles eram amaldiçoados, e acabavam por trair todos os que os usavam. Então é isso, basicamente os homens tinham a mente mais fraca, eram mais fáceis de dominar, por isso que o Sauron, né, teve tanto sucesso com os anéis. Falando um pouquinho, né, resumindo um pouquinho a história dos anéis, a gente tem os 3 anéis élficos que foram feitos, tá, pelos elfos. O Sauron nunca tocou nesses anéis, só que um anel que o Sauron forjou, né, aquele que eles têm que destruir em O Senhor dos Anéis, ele era tão poderoso que ele era capaz de controlar até esses anéis que foram feitos pelos elfos. Então os elfos, criaturas espertas e principalmente cautelosas, perceberam a cilada que aquilo podia ser, pararam de usar os anéis e os esconderam. Um pequeno spoiler se você não sabia, mas os portadores desses 3 anéis são a Galadriel, o Elrond e um elfo dos portos que se chama Círdan. E acho que ele nunca apareceu nas mídias, espero vê-lo na série, inclusive. Mas, enfim, depois ele dá esse anel pro Gandalf, né? Que nem elfo é, mas enfim. Mas, basicamente, os anéis dos elfos não foram corrompidos, porque eles pararam de usar antes que isso acontecesse. Quanto aos 7 anéis dos anões, se os elfos são cautelosos, os anões têm como principal característica a teimosia. Então, eles resistiram à dominação. Então, alguns anéis foram destruídos e outros o Sauron recuperou para entregar a outras criaturas mais suscetíveis. Quanto aos homens, né, os 9 chefes de homens, reis, que receberam os anéis, todos caíram e se tornaram os Nazgûl, ou os espectros do anel, que a gente vê em O Senhor dos Anéis. Inclusive um deles, né, que dá uma espetada no Frodo logo no primeiro filme. Bom, quanto ao Sauron, como eu disse, ele já teve uma forma humana, né, mas depois da queda de Númenor, a queda de Númenor foi uma coisa, assim, pavorosa em vários aspectos. Primeiro porque a ilha simplesmente, né, acabou-se, né, sobreviveram basicamente o Elendil, né, com seus 2 filhos, Isildur, que, como eu já disse, é o que corta o anel da mão do Sauron, e o Anarion, né, esses 3 homens conseguiram chegar até a Terra-média e prosperarem, construíram Gondor, por exemplo, etc. Mas enfim, foi também com a queda de Númenor que os Valar perderam a paciência, tá, com todos os seres da Terra. Eles falaram, chega, cansei de vocês, tá? Pegaram Valinor e tiraram do mapa, basicamente foram embora com sua ilha. É basicamente isso que acontece. E largaram, assim, a Terra-média, Númenor já tinha afundado mesmo, largaram a Terra-média pra, assim, seja o que Ilúvatar quiser, né, agora nesse caos aqui. Após a queda de Númenor, o Sauron, ele, né, dá uma fugida também ali, ele acaba se recolhendo à sua fortaleza em Mordor e fica lá maquinando, tramando, enquanto os Númenóreanos, né, os que restaram, que eu já mencionei, prosperam na Terra-média, e o Sauron fica lá quietinho na dele, em espírito, até o momento em que a Guerra do Anel eclode, e aí nós temos, né, toda a sequência de eventos do Senhor dos Anéis, que começam com o Isildur tirando o anel do Sauron e acaba sendo corrompido pelo anel, aí o anel se perde, depois é encontrado e vem toda a narrativa do Senhor dos Anéis, até o momento em que essa longa guerra finalmente se encerra e nós temos, nas palavras do Tolkien, a passagem dos portadores do anel pelos portos de Mithlond. E assim termina a Terceira Era e também o Silmarillion. Bom, narrei um pouco mais longamente do que eu pretendia, né, um pouco do que acontece aqui. Tentei não dar muitos spoilers, tá? Só
destacar alguns pontos que são importantes aqui. Mas tem muita história, tá? Muita coisa acontece, tem várias guerras, tem várias criaturas, cada guerra é uma coisa diferente da outra, né? Um reino, enfim. Um reino que cai, uma família élfica que morre, é uma coisa louca. Algumas considerações finais. Primeiro eu queria dizer que esse não é um livro fácil, tá? É um livro que eu só me senti segura para fazer esse vídeo depois de fazer a releitura no mês de janeiro. Quem não viu leituras de janeiro, vou deixar aqui nos cards. Porque ele é um livro difícil, é um livro, como eu disse, é o Gênesis do Tolkien. Então, para quem já leu Gênesis, né, sabe que nós temos aqueles parágrafos que são basicamente descrições de árvores genealógicas. A gente tem um pouco disso aqui. Nós temos várias casas élficas que fazem coisas diferentes, vão para lugares diferentes. Então, assim, não é fácil mesmo. É um livro que eu acho que só relendo muitas vezes pra você, né, capturar tudo, com certeza eu já esqueci várias coisas depois dessa releitura, mas tem uma história, tá? É isso que importa, tem uma história. Aqui nós temos a música dos Ainur, depois nós temos os Valar, a criação da Terra, a Silmarils, todo o causamento, a causação da Silmarils na Terra-média, né? Principalmente. Númenor, a criação dos anéis, então assim, tem muita história, tá? Não é só descrição, não é só nome de gente. E eu acho que esse é um livro essencial, não recomendo que seja o primeiro, tá, do mundinho Tolkien a ser lido. Eu acho que o Hobbit é o melhor livro para começar a ler Tolkien. Até porque a narrativa, ela foi, né, escrita pelo Tolkien para ser uma narrativa infantil, então ele é um livro muito mais fácil de ser seguido, e ele tem um foco só, né, isso é importante. A gente tá lá com o Bilbo e os anões e eles vão fazer as coisas deles lá. Mas assim, em termos de mitologia, em termos de criação de mundo, até cosmologia, né, porque aqui a gente começa no espaço, no vazio, esse livro é essencial. Para quem quer entender o mundinho Tolkien, a Terra-média, todas as relações entre os diferentes tipos de criaturas, o Silmarillion é o livro essencial. Até porque, como eu disse, nós temos várias narrativas que depois foram publicadas à parte que são resumidas aqui. Então esse livro ele faz tudo, tá? Para você entender o mundinho Tolkien. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo nos comentários sua experiência com Tolkien, assim, já leram Silmarillion, gostam dos filmes e tal. Eu sou, né, absolutamente obcecada por Tolkien. Eu estou muito ansiosa pra série, já vi coisas interessantes, coisas que não sei ainda, mas enfim, parece que vai ser uma ótima expansão de mundo. Mais uma, né, no audiovisual, então pelo menos cenários lindos nós vamos ter, né, porque a produção de milhões, literalmente. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!